São 7h49 e vamos para a reflexão da Palavra de Deus nesta manhã. Você pode estar aí abrindo a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18. Vamos estar lendo os versículos 4 ao versículo 6. Amém? Vamos trazer aqui uma reflexão sobre reconhecendo que somos vasos de barro. O texto sagrado nos diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fiz este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Louvamos a Deus pela sua gloriosa palavra, pela porção do texto sagrado, que com certeza servirá de edificação para as nossas vidas, como alimento para a nossa alma nesta manhã. E vamos trazer aqui essa reflexão aos nossos corações. E, queridos, quando Deus ele criou o mundo, né? E todas as obras, né? Tudo que ele formou, toda a obra criadora, tudo que ele fez, todos nós sabemos que aconteceram mediante o quê? A sua ordem, a sua palavra, o poder da sua palavra, né? Quando Deus disse: haja luz, e houve luz, e assim Deus criou todas as coisas, né? Através do poder da sua palavra. Porém, nós vemos que em Gênesis, no capítulo 2, o versículo 7, Deus, ele na criação do homem, ele fez diferente, não é? Ele tomou do pó da terra, fez o homem segundo a sua imagem, como diz o texto sagrado, e semelhança, e soprou às suas narinas o fôlego de vida. E podemos ver que ali havia um propósito de Deus, né? Nessa atitude, na atitude do nosso Pai, do nosso Criador celeste, mostrando o cuidado especial que ele teve exatamente com a criação do homem. Agora é interessante que também revelar ali a fragilidade, não é? Mostrar a fragilidade do homem. E nós podemos ver em Eclesiastes, no capítulo 7, que nos mostra ali, o texto sagrado nos diz o seguinte, o versículo 3 de Eclesiastes, capítulo 3, o versículo 20. Todos vão para um lugar, olha o que diz o texto, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Né? Aqui está registrado, mostrando-nos que nós fomos feitos do pó da terra e havia ali um propósito, e Deus estava ali também revelando a todos nós a fragilidade, não é? Do homem. E aqui exatamente nesse texto que eu li, Jeremias, né, capítulo 18, a partir do versículo 1 ao 6, nos mostra mais uma vez que o Senhor compara o homem, não é, como um barro, né, nas mãos de quem? De um oleiro, falando exatamente acerca do povo de Israel. E a gente vê ali que Deus está revelando, está mostrando, está dizendo para aquele povo que eles passassem a ver, a reconhecer que eles não passavam de barro, não é? E nós precisamos reconhecer isso, que somos barro, que somos frágeis. Precisamos reconhecer esta verdade. E quando nós vamos, né, para 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 4,
e o versículo de 7 ao 12, né, o apóstolo Paulo, ele também ali usa, né, naquele texto, uma figura do vaso de barro. E o apóstolo Paulo mostra ali exatamente naquele texto quão frágeis e pequenos nós somos. Se você abrir a sua Bíblia aí, há de confirmar essa verdade através desse texto sagrado. 4, o versículo 7, a partir do versículo 7 ao versículo 12, nos diz assim: temos, porém, esse tesouro, aonde? Em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Amém? Glória a Deus pela sua palavra aos nossos corações neste dia, nesta manhã. Então observe que exatamente no versículo 7, o apóstolo Paulo ali, ele mostra, ele está revelando através, né, dessas expressões, dizendo que temos, porém, esse tesouro aonde? Em vasos de barro. Então, o apóstolo Paulo está ali mostrando quão frágeis e pequenos nós somos. E a gente vai ver, queridos, que esse vaso, né, é um tecido geralmente feito de barro, né? Ele é frágil, barato e muito utilizado no século I para conter substâncias líquidas ou sólidas, não é? Era um tecido, né, que normalmente as donas de casa, né, principalmente naquela época, né, nos tempos bíblicos principalmente, se usava muito, né, esse vaso exatamente de barro para conter ali substâncias líquidas ou sólidas. E a gente vai ver, queridos, que o apóstolo Paulo está aqui nos revelando isso, né, acerca de quão frágeis nós somos. E Isaías, no capítulo 45, e o versículo 9, né, o Senhor também lembra ao seu povo, né, traz a lembrança aí ao seu povo de que eles eram cacos de barro, e o texto nos diz assim, que ai daqueles que contende com o seu Criador, né? 45 e o versículo 9. Vamos ver como diz o texto. Nos diz assim, versículo 9. 45 e 9. Eu estou no 41, mas é o 45. Ai daqueles que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que formou, que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Aí o versículo 10, a parte B do versículo diz assim: porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Né? Observe que esse texto, a palavra de Deus está nos dizendo que estamos em suas mãos e que devemos aceitar o seu trabalhar, o seu agir, né? Veja que diz o texto, porventura dirá o barro ao que formou, que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Então veja que o texto está nos dizendo, nos está nos mostrando que nós estamos em suas mãos e que devemos aceitar o seu trabalhar, o seu agir, né? E como diz o texto onde foi lido nesta manhã,
Como Deus mostrando, lembrando ao povo de Israel, né, que eles eram como um vaso de barro nas mãos do oleiro. Então não compete o direito, compete somente a ele o direito, né? Compete somente a Deus o direito de fazer como lhe apraz. E não a nós, não compete a nós, né? De questionar, de perguntar a Deus, ao oleiro, o que ele vai fazer, como vai fazer. Não, de forma alguma. Compete a ele o direito de fazer como lhe apraz. Isaías, no capítulo 64 e 8, diz: Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Então precisamos reconhecer, amém, que nós somos como um barro, um vaso de barro. Somos como um vaso de barro. E esse vaso de barro está nas mãos do oleiro. E a ele compete o direito de como fazer com este vaso de barro. E nós reconhecermos, amém? Reconhecer isso, que somos como esse vaso de barro. E somos frágeis. Amém? Mas que bom que nós estamos na mão deste oleiro, que é o nosso Criador, que é o Deus que nos fez e sabe quem somos, e sabe das nossas fraquezas, e sabe da nossa fragilidade. Então, nesta manhã, permita que o oleiro faça de você, como um vaso de barro, o que lhe apraz. Não questione, de forma alguma, não questione. Mas que você possa se colocar nas mãos do oleiro e dizer: eis-me aqui, Senhor. Faz de mim o que tu quiseres. Faz de mim o que te apraz. Muitas vezes o processo, né, se nós fôssemos aqui destacar, pontuar o processo de como é feito até chegar a um vaso pronto, o processo é muito difícil, o processo é doloroso. E muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. Como um vaso de barro nas mãos de Deus, do nosso Criador. Muitas vezes existe um processo na nossa vida que é doloroso. Mas o final, glória a Deus, é um final feliz. Porque vamos ver ali que o oleiro fez o vaso conforme lhe apraz. Conforme ele quis fazer. Então, tais como vaso de barro, o Senhor tem poder sobre o barro e sobre os vasos que ele faz. Amém? Nesta manhã eu quero repetir. Tais como vaso de barro. Presta atenção. Tais como vaso de barro. Você que está nos ouvindo nesta manhã, está nos escutando, ouvindo esta reflexão, ouvindo esta palavra. Ei, o Senhor tem poder sobre o barro e sobre os vasos que ele faz. Compreende o que ele quer falar ao teu coração nesta manhã? Compreende o que ele quer falar para você nesta manhã? Então não questione. Não pergunte. Mas compete o direito dele, do oleiro, fazer como lhe apraz. Se está doendo, se muitas vezes está incomodando, é algo que está, né, te trazendo angústia, dor, lembre-se, tu és um vaso, como um vaso de barro na mão do oleiro, e permita que ele faça como lhe apraz. E o apóstolo Paulo, através dessa ilustração no capítulo 4 de 2 Coríntios, através dessa ilustração, ele nos faz enxergar nossos corpos frágeis, vasos de barro. Olha que interessante, né? Porém, mesmo em sua fragilidade, é importante frisarmos bem isso. Mesmo em nossas fragilidades,
mesmo nos sentindo frágeis, né? Nós guardamos um tesouro inigualável. Você que está nos ouvindo, amém? Nesta manhã, escute bem, preste bem atenção. O que o apóstolo queria nos falar através deste texto sagrado, desta palavra. Porque é bom sabermos disso. Aleluia, glória a Deus. Que mesmo sendo como vasos de barro, né, o barro frágil, mesmo o apóstolo Paulo nos trazendo aqui essa reflexão, mostrando para nós através deste capítulo 4, exatamente o versículo 7. E eu usando para esta reflexão nesta manhã, revelando e fazendo com que a gente reconheça que somos vasos, como vasos de barro, e entendendo a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Nós, aleluia, guardamos dentro de nós, aleluia, um tesouro inigualável, um tesouro incomparável, um tesouro indestrutível. Aleluia, glória a Deus. Entende, compreende? Aleluia. Então permita que o oleiro faça o que lhe apraz, faça o que ele quiser fazer. Porque quando ele faz como lhe apraz, pode ter certeza que depois de todo esse processo, vale a pena. Vai valer a pena. Glória ao nome de Jesus, para sempre. Com certeza, vai valer a pena. Amém? Então, que nesta manhã, através desta palavra, eu não sei qual o tipo de processo na sua vida que você está passando, né? Se é um momento muito doloroso, um momento de dor, de angústia. Mas eu quero te dizer que às vezes é necessário. Mas tem um propósito. Amém? Tem um propósito. Glória ao nome de Jesus para sempre. Eu quero deixar essa palavra nesta manhã no teu coração, mesmo reconhecendo, né, pela sua palavra que nós somos como um vaso de barro, mas o apóstolo Paulo frisa bem que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Para quê? Para que a excelência do poder de Deus, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Sempre que nós olharmos para nós mesmos, devemos analisar que somos como um vaso de barro, mas o que está dentro de nós é que faz a diferença. O que está dentro aí de você é o que faz a diferença. Amém? Precisamos sim reconhecer que somos frágeis e totalmente dependentes dele, totalmente dependente do Senhor. E eu quero lhe dizer nesta manhã, permita, se coloque nas mãos do oleiro e deixe ele fazer como lhe apraz. Não questione, né? Como foi lido aqui em Isaías. Não questione. Não compete a mim e a você a questionar. Mas se estamos nas mãos dele, devemos aceitar o seu trabalhar, o seu agir. Aceite o trabalhar de Deus na tua vida. Ai, irmã Solange, mas está difícil, está doendo. Aleluia, mas é para uma finalidade, tem um propósito. Amém? Precisamos entender, reconhecer que quem manda é Ele. E Ele faz como lhe apraz. Ele faz como Ele quer. Porque Ele estava lembrando ali o povo, ao seu povo. Amém? Que não devemos contender com o seu Criador. Ele disse assim, ai daqueles que contendem com o seu Criador. Não contenda com Deus, não questione a Ele. Não, de forma alguma. Mas aceite o seu trabalhar, o seu agir. Amém? Aceite
E com certeza, mais na frente você vai compreender. Amém? O porquê de todo esse propósito, esse processo na sua vida, né? Há um propósito. Então que nesta manhã a nossa oração a Deus é que nunca venhamos a esquecer que somos vasos, como vasos de barro. Que nem eu nem você venhamos a esquecer que somos como vaso de barro. Quando nós reconhecemos que somos como vaso de barro, amém? Aí sim, Deus aparece em nossas vidas. Deus aparece na minha vida, na tua vida. Porque o que está dentro de nós é o que faz a diferença. O que está dentro desse vaso de barro é um tesouro. Amém? Inigualável, indestrutível. Amém? Glória a Deus. Então que nesta manhã você possa receber essa porção da palavra de Deus. E que a nossa oração seja essa, de reconhecer que somos como vaso de barro e que nós estamos nas mãos dele. Então permita ele fazer como lhe apraz. E não venha questionar, não venha contender de forma alguma, mas apenas reconhecer. E com certeza o trabalhar de Deus na tua vida vai ser lindo. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe.